Eu sou Alex Carneiro, estamos tratando essa semana sobre lidando com o conflito de forma saudável. E esse programa é uma oferta do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. E um dos aspectos que nós já vimos é o fato de que somos relacionais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que nos relacionássemos. E nesse sentido, a partir da nossa natureza humana, não temos como afastar dos relacionamentos o conflito. Quer seja involuntariamente, quer seja por minha participação. E no último programa nós vimos exatamente algumas questões que fazem com que eu preciso refletir para saber se eu não sou a origem desse conflito. Nesse sentido, é importante que nós saibamos que as atitudes podem influenciar a reação das pessoas, né? A gente lê em Provérbios de Salomão que a palavra branda afasta o furor, ou seja, a forma que eu falo pode até fazer com que alguém que esteja irado ou esteja muito chateado se acalme. Como bandejas, como maçãs de ouro em bandeja de prata, é a palavra certa dita a seu tempo. Ou seja, as minhas atitudes influenciam no meu relacionamento. E aí existem algumas atitudes que acabam, infelizmente, diferentemente dessa que acabamos de citar, acabam incitando o conflito. Uma delas se dá com a falta de paciência. Muitas vezes a nossa falta de paciência pode gerar conflito. E eu queria confessar a você aqui, né, que eu sou alguém, o meu cérebro tem uma velocidade um pouco complexa. Minha esposa até brinca, né? Ela mandou uma brincadeira para mim dizendo que eu estava com a síndrome do raciocínio acelerado, né? Porque realmente acabo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e acabo tratando algo muito rápido. Isso às vezes cria o fato de ter uma certa impaciência em ouvir, uma certa impaciência, acabo completando o raciocínio de alguém sem ter terminado. Isso com certeza é fonte de conflito. A impaciência é um problema. A conduta beligerante, aquela que está disposta a brigar, aquele que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para sair, ou seja, ele está pronto para conflitar. Ao contrário, numa perspectiva cristã, a nossa postura, a nossa disposição precisa ser para apaziguar, precisa ser para andar a próxima milha, precisa ser para virar a face. Ou seja, a hora que alguém não está entendendo o que está acontecendo, a hora que eu vejo que alguém está nervoso, a hora que eu vejo que as coisas estão fervendo, é interessante que eu ponha água nessa fervura, é importante que eu acalme as coisas, é importante que, ao invés de buscar o elemento belicoso de combate, eu procure a calma. Por quê? Porque a grande questão do conflito, como já dissemos, é que atinge o nosso relacionamento. E às vezes de forma muito dura, ao ponto de gerar mágoa, gerar amargura. Veja que o apóstolo Paulo, ele mesmo deixa claro que nós não devemos colocar o sol sobre nossa ira. Para quê? Para que a gente não tenha amargura, para que a gente não fique amargo, azedo. E muitas vezes nós causamos isso no relacionamento e temos muitas dificuldades acerca disso. Um outro aspecto, né, é a insensibilidade. Existe muita gente insensível. É interessante que eu vi um casal que um dos cônjuges me procurou. E ele disse assim, olha, eu queria saber como é que eu faria, porque o que acontece? O meu pai faleceu, mas um mês depois eu já estava cuidando de todas as coisas. Mas minha esposa, a mãe dela faleceu quase 6 meses e ainda ela está com dificuldades e tal. Eu tive que conversar com ele e falei, olha, veja, cada um de nós tem uma forma de encarar a vida. Cada um de nós tem uma forma de lidar com a perda. Que bom que você pôde lidar com a perda do seu pai em 30 dias. Mas isso não quer dizer que a sua esposa também não esteja tentando lidar com isso. Às vezes a insensibilidade ou a falta de compreensão do limite, da dificuldade das pessoas, né? Até porque há todo um histórico por trás de muitas coisas que acontecem que às vezes a gente nem sabe, isso acaba gerando conflito. Uma outra atitude que contribui para o conflito é o fato de nós agirmos sem completa sabedoria, né? É deixarmos de lado, tentar analisar e entender a causa daquela situação, né? John Graham, ele fala, quando se refere a tratar de algumas questões, que é importante que nós tenhamos a capacidade de olhar para as coisas com objetividade. Por isso que, às vezes, existe o mediador de conflito, porque ele está fora, olhando de fora, e consegue perceber o que um lado está sentindo, o outro está sentindo, e aí consegue lidar com isso. Eu, por exemplo, quando faço atendimento com casais, primeiro atendo um cônjuge, depois atendo outro, ouço ambos livremente, com tudo que eles têm que colocar, para que eu possa perceber, de maneira objetiva, qual é a causa
daquela questão, né? Então a objetividade, o fato de eu não tomar partidarismo numa coisa, não ouça só um lado, não tome uma posição sem entender claramente o que está acontecendo. Isso pode impactar os seus relacionamentos. Um outro aspecto é o mau humor ou negativismo. Tem gente que é impressionante. Eu conheci uma pessoa que quando eu conversava com ela, né, ela era mais ou menos assim, bom dia, só se for para você. E se você dissesse, gente, tá uma chuvinha fresca lá fora, que nada, esse negócio de chover é horrível, mole e tal, aí você vem no outro dia, conversa com aquela pessoa, o solzinho gostoso, amanhã tá bonito, daqui a pouco tá um calor horrível. Ou seja, aquela reclamação constante, aquela postura de mau humor, né? Aquela postura de zangado da Branca de Neve, né? Tá sempre resmungando, ou do Muttley, né? O Muttley é aquela figura de desenho, que era aquele cachorro que tava todo tempo resmungando. E isso é algo que as pessoas com o tempo cansam de nós. E há um ponto importante acerca disso, que é essa atitude de nós nos colocarmos à disposição do outro, porque, perceba, às vezes uma pessoa não assistiu a esse programa, não sabe de tudo isso. Portanto, ela não tem a responsabilidade que nós temos de lidar com isso. Continue conosco, tratando dos conflitos com forma saudável. Eu sou Alex Carneiro e estamos no programa Gestão Pessoal da Rede Assim.